Meu nome é Mariana Oliveira, tenho 39 anos e sou professora de Educação Física. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou na infância. Eu ouvia falar muito mal da igreja e do Bispo Macedo, via nas mídias, falando sobre a igreja e o que ele fazia com os fiéis, e nos familiares e amigos eu também ouvia falar muito mal da Igreja Universal. Eu ouvia falar que o Bispo Macedo ele era um enganador, um charlatão, que ele agia de má fé, que ele roubava as pessoas. Teve uma época que eu vi uma notícia na televisão falando sobre sacos de dinheiro que tinha saído de um estádio de futebol e era o dinheiro dos fiéis que estavam ali. E aquilo me revoltou ainda mais. Eu fiquei com mais raiva do Bispo Macedo ainda, achando que ele enganava as pessoas mesmo. Eu achava que o Bispo Macedo ele era um falso profeta, que ele enganava as pessoas, que ele usava do jeito dele de falar e para convencer as pessoas. Na construção do Templo de Salomão, que eu ouvia muito falar sobre lavagem de dinheiro, E eu achava aquilo um absurdo o que ele estava fazendo com as pessoas, enganando as pessoas. Eu até teve uma época que eu não conseguia nem ver o Bispo Macedo, porque eu via ele com aquela barba comprida, e eu achava que tudo aquilo era um jeito de enganar mais as pessoas. Eu cresci num lar com muitas brigas, Meu pai e minha mãe, eles brigavam muito. E com 10 anos de idade eu comecei a me interessar pelo esporte. Então eu fui atleta durante muitos anos. Na modalidade de basquete, joguei pela faculdade e casei. Nós nos programamos para ter um filho, E a partir desse filho os problemas começaram. Porque com 1 ano e 1 mês ele começou a ter crises convulsivas, onde eu vinha a ter uma depressão muito grande e eu não conseguia cuidar dele nem cuidar de mim. E assim eu fui vivendo com medo, angustiada, não conseguia mais cuidar dele. O meu esposo tinha uma preocupação muito grande, ele não conseguia nem trabalhar porque, além do meu filho estar com esse problema, eu também comecei a apresentar depressão. Minha mãe, minha sogra, minha família em si toda ficou preocupada, com a situação, onde eu emagreci demais, fiquei num estado cadavérico mesmo, e fui chamada no trabalho que se eu não me cuidasse, eles iriam me afastar porque não tinham condições de estar daquele jeito. Eu me sentia muito, muito cansada, muito triste. É uma sensação de impotência, De você não conseguir fazer nada, saber que você tem ali o seu filho que precisa da sua ajuda e você não saber o que fazer. Então, nessa ânsia de ficar bem, pela procura do meu bem-estar, da minha saúde, da saúde do meu filho, eu procurava médicos. Eu ia em psicólogo, eu ia em psiquiatra, mas eles não tinham uma solução para me dar, Era sempre um remédio, ou eles falavam algo que não era o que eu queria ouvir, então aquilo me deixava mais angustiada ainda. A minha sogra, ela já frequentava a Igreja Universal e aí ela me fez um convite, Pensei comigo, meu Deus, justo na Igreja Universal? Mas eu não tinha outra saída, já tinha tentado de tudo. Então eu falei, eu vou, porque eu não sei mais para onde ir, Então eu aceitei o convite. Quando eu cheguei pela primeira vez na Universal, os obreiros me receberam muito bem, Me atenderam, conversaram comigo, eu expliquei a minha situação e eu assisti uma reunião onde eu vi o pastor ali em cima e ele falava que tinha jeito, que o problema que eu estava passando tinha jeito, era só eu obedecer. Então eu frequentava as reuniões e às vezes, quando eu estava me arrumando para ir para a reunião, o meu filho ele começava a ter febre de novo. E as febres ocasionavam as convulsões. E mesmo assim eu ia. Eu tirava a força, que era o próprio Deus, que me dava força para ir, para continuar me alimentando daquela palavra que era o que estava me sustentando. E aí eu decidi me batizar, me batizei nas águas.
E aí logo depois que eu me batizei nas águas, eu comecei a entender que a minha vida ela podia mudar se eu tivesse o Espírito Santo, aquele Espírito que tinha naquele pastor ali em cima do altar. E aí eu comecei a buscar, porque eu queria o Espírito Santo de qualquer jeito. E eu levantava de madrugada, mas agora não era mais para ver se meu filho estava com febre, era para fazer orações. Eu jejuava, eu obedecia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela me sustentava, ela me dava força, ela me dava esperança. E eu fui fazendo isso até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi numa reunião e foi maravilhoso, porque não é uma coisa que você sente, mas é você tem a certeza, porque o próprio Deus fala que Ele é com você. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu já não tinha mais depressão, eu já estava bem, mas o meu filho ele ainda continuava convulsionando. Mas já não era mais um problema, isso já não era mais um problema, porque o Espírito Santo ele me dava força para prosseguir. E foi numa última convulsão que ele teve, que eu falei para Deus, eu não entendo por que está acontecendo, mas eu vou seguir em frente, eu vou continuar e eu sei que o Senhor é comigo. E o meu filho, ele foi curado. O meu filho hoje está com 9 anos, ele é saudável, ele faz tudo, ele faz esportes, ele conversa muito bem, porque as pessoas falavam, né, que ele ia ficar com problemas, que ele ia ter sequelas. Frequenta as reuniões junto com a gente, faz parte da EBI. A minha casa é um pedacinho do céu, assim. Eu saio para trabalhar, não vejo a hora de voltar, de estar com meu filho, com meu esposo. A gente senta, conversa, né? Na hora do almoço ou do café, a gente está ali, está conversando, está falando sobre as coisas de Deus. Tem paz ali dentro, é muito bom. Para quem tiver preconceito quanto à Igreja Universal, hoje eu faço parte do grupo de evangelização, sou obreira. Hoje eu entendo, né, o que o Bispo Macedo ele sempre quis, né, ensinar para as pessoas, porque hoje é o mesmo desejo que ele tem, é o que eu tenho, né, de dar para as pessoas o que eu recebi, né, falar sobre o que Deus ele pode fazer na vida das pessoas, porque eu sou prova viva disso, que Ele cura, Ele transforma, Ele restaura. Quem tem preconceito contra a Igreja Universal, como eu tive um dia, eu faço um convite aqui para que vocês vão conhecer, né, e tirem as próprias conclusões, né? Não só de ouvir as pessoas falar, porque durante muito tempo eu fui enganada assim também. Eu escutava o que as pessoas falavam, mas se você chegar lá, quando você pôr o pé lá dentro, você vai ver que a sua vida ela vai ser transformada.